Olá a todos, sejam muito bem-vindos aí ao primeiro Sassa Podcast estreia. Hoje é que dia, gente? Hoje é dia 28 ou 29? Buguei 28. agora. 28. Em plena segunda-feira, iniciando aqui a estreia do Sassa Podcast, falando com uma multidão. Mentira, dá pra contar nos dedos aqui a pessoa, gente. Mas não tem problema não, que a gente vai ficar famoso, entendeu? Brincadeira, nada de egocentrismo. Qual é que é? Homem no centro, homocentrismo, não é isso? Exato. Pela fé eu vejo uma multidão. É isso aí, olhando sempre com os olhos da fé aí, nessa questão. Então, explicando nosso Sassa Podcast, que é basicamente um braço do nosso ministério Sassa Ardente, qual a gente faz parte aí já tem uns anos, né? Não parei para contar ainda, mas já tem um histórico aí bem interessante. E o Sassa Podcast é uma empreitada nossa aí de que Deus nos deu direcionamento para que nós possamos ocupar espaços, né? Então, vamos explicar aqui algumas regrinhas em relação ao nosso formato do Sassa Podcast, como é que funciona, né? Para todos aí que chegaram ainda, não falei ainda, né? Porque eu estava falando só com o Matheus antes de iniciar aqui a gravação. O formato é basicamente o seguinte, né? As pessoas que estarão participando, elas podem ter 3 funções. A primeira é de colaborador. Como o próprio nome já diz, é aquele que colabora com a reunião, com o conteúdo que está sendo ministrado, ele questiona, né? Ele faz perguntas a respeito do que ele acredita, etc. Matheus vai explicar as regras, exatamente como é essas perguntas, como devem ser feitas em relação às coisas que nós temos já internalizado na Sassa, mas o papel de colaborador é o papel basicamente que vai um pouco além de ouvinte. Você pode questionar, você pode refutar, etc. E por aí vai também. E tem o segundo papel de coordenador, esse papel no qual eu estou representando hoje, que é basicamente o papel de quem vai estar de olho aqui na galerinha, quem está conectado, quem ainda falta falar, quem ainda papou mosca, pessoal que está entrando, tempo aí de gravação, tudo isso aí basicamente estarei coordenando. E esse papel de coordenador também ele é colaborador, ou seja, não estarei neutro, estarei também fazendo as perguntas, questionando e também acrescentando aí informações junto com o conteúdo. E o terceiro papel é o papel de preletor, o papel que está cabido ao Matheus hoje. Ou seja, o que é o preletor? É basicamente a pessoa no qual ela vai ficar cabida de estar falando boa parte do conteúdo ali no caso, né? Então a gente vai estar trazendo também formatos aqui de temas, né? Que é basicamente grandes pautas que estão mais à frente, mas também a gente vai trazer estudos. E, por exemplo, quando a gente for trazer estudos, certamente vai ter uma pessoa que vai estar cabida ali de estar falando mais a respeito da ministração daquele estudo. Mas o que diferencia ela de um mero entrevistado, que é justamente o que acontece em muitos podcasts por aí que a gente vê afora, é que a questão é que ele não é um entrevistado, né? Nós não somos entrevistadores. O nosso formato, nosso podcast vem com a ideia de basicamente ser um hall de debates. Basicamente o que a gente já faz no presencial, e quem está aqui presente já sabe, mas quem está ouvindo aí essa gravação, sei lá, no ano de 2053, né? Basicamente já está ciente em relação a isso daí. A gente não tem um formato de entrevista, então a gente não vai ficar chutando a bola para cima para os outros ficar aparecendo, estrela, a gente não tem isso daqui. Aqui a gente vai basicamente construir aqui o conteúdo, refutar, etc., justamente para poder crescer todos nós em relação a isso. Inclusive isso também tem correlação com as regrinhas da Sassa lá, o Matheus vai falar daqui a pouco também, a respeito do motivo, né, da gente ter tanta liberdade assim em relação às perguntas no nosso formato aqui da Sassa. Então, todos entenderam aí até o momento? Alguém tem uma pergunta? Eu acho válido só ressaltar, né, que colaborador aqui não tem nada a ver com dinheiro, tá? Porque em algumas igrejas, né, os colaboradores, porque algumas igrejas, os colaboradores são aqueles que dão ali, né, uma oferta, um dízimo e tal, mas isso aqui não, nada a ver com isso não. Aqui não tem nada a ver com isso não, gente. Aqui a gente tem essa liberdade mesmo. Colaborador porque você vai estar colaborando junto com o nosso conteúdo que está sendo construído de uma forma viva, né, ao vivaço aqui. A gente basicamente não mapeou nada aqui em relação a preso a roteiro. A única coisa que a gente fez aqui, vai fazer nos próximos episódios, é botar somente uns tópicos em relação aos temas, só pra gente lembrar dos tópicos que a gente vai entrar dentro de cada tema, basicamente. Agora, fora isso, gente,
o negócio é bem ali no vamos ver mesmo, tá? Então, por isso, colaborador, né? Então, você pode questionar aí com a sua liberdade, basicamente. Então, se você tá vendo essa gravação aí circulando por aí, você pode participar do próximo, chamar quem você quiser e vir com as perguntas que você é intimidado de fazer na tua igreja, cara. Olha só, cara, já deu uma afinetada aí. Mas é pra provocar mesmo, só pra eu ficar mais interessado. Brincadeira. Não, na verdade é verdade, sim. Enfim. Subseguindo aqui, vamos passar a bola aqui pra Thaís, que vai estar iniciando uma oração. Não sei se a gente vai estar também fazendo uma oração sempre que a gente começar, né? Também seria uma ideia bacana também. Legal. E dessa vez é com a Thaís. E eu passo a palavra pra você, Thaís. Manda ver aí. Beleza, eu acho válido a gente sempre começar com uma oração, né? Porque a gente vai estar fazendo isso na direção do Espírito. Isso aqui, acima de tudo, é por Deus, né? Através dele. Então, vamos orar. Paizinho, eu queria te agradecer pela essa oportunidade que a gente está tendo aqui de fazer essa estreia da Sarça Podcast. Queria te agradecer por cada pessoa que está aqui ouvindo, por cada pessoa que vai ouvir a gravação depois. E eu peço que a palavra que seja ministrada aqui seja uma palavra rema aos nossos corações, que seja uma semente plantada no nosso coração, que ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1. Que essa semente plantada no nosso coração, ela vire uma árvore, ela cresça como uma árvore e provoque transformação. Que nós possamos ser transformados através da sua palavra, conhecer mais o Senhor, conhecer mais o seu amor, conhecer mais de quem o Senhor é e através dessa transformação, transbordar na vida dos outros sobre quem o Senhor é. Amém, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Eu não sei para quem eu passo a palavra. Beleza, pode deixar aqui comigo aqui. Eu já vou fazer a próxima conexão aqui, basicamente passando a palavra aqui para o Matheus também. A gente vai começar falando do que é a sarça, né? É um nome meio estranho, né? Pelo menos para mim foi por um tempo, né? Até porque também eu sou membro de longa data, né? E tal. E aí eu sei para quem já é cristão e está assistindo esse episódio, sabe o que é a sarça ardente, mas quem ainda não sabe também vai ficar sabendo também. E a gente vai estar iniciando explicando aqui qual é essa correlação da sarça ardente da Bíblia com o nosso ministério, o que é isso exatamente e tal. E depois subseguindo também com as próximas perguntas que vão se conectando em relação a isso, né? A respeito de identidade da sarça, né? Como ministério em si, né? E essa questão da sarça ardente e tal, nossos papéis aqui fazendo isso. Bom, então, né? Eu só tive que mutar ali a minha mãe. Eu acho que ela foi perguntar alguma coisa pra Naila ali. Pra dando continuidade, então, ao que o Aleph falou aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito, né, da sarça. Eu gostaria de mostrar o propósito prático, né, de como funciona ela aqui no dia a dia, como o Aleph falou, né, aqui é apenas um braço do nosso ministério. E também queria falar do significado, né, do porquê deste nome, né, sarça ardente, né? Muitos dos cristãos conhecem a passagem, mas para quem quiser saber aí, tá lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2 e o 3. Vamos ler. Eu vou ler aqui para vocês. Fala assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, né? Vou ler só isso daqui para a gente não se estender, mas o significado da sarça, ela entra neste contexto, né? O contexto de Moisés tendo um encontro ali com o próprio Jesus, né? E para quem não sabe, gente, ali na Bíblia, quando fala apareceu-lhe o anjo do Senhor, isso daí é uma teofania, é uma aparição do próprio Deus no Antigo Testamento, né? O Deus que é Cristo Jesus, ok? Então este anjo aí, ele não é simplesmente um anjo, mas ele é o próprio Jesus, tudo bem? Quando a gente entende isso daqui, a gente vai começar a entender algumas coisas. A gente vai começar a entender algumas coisinhas aqui. Então, olha só que interessante.
quando Moisés vê, o que chama a atenção, ele não vê de cara, né, Deus, ele não vê o anjo, mas ele vê a sarça. No versículo 3, ele mesmo diz consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Então o que chamou a atenção de Moisés foi exatamente a sarça. E o que é uma sarça? Quando a gente vai ler no Antigo Testamento, em vários momentos, você vai achar não a palavra sarça, mas a palavra espinheiro, ok? A sarça, gente, era uma planta do deserto. Muitas pessoas, talvez da minha idade, na verdade, um pouquinho mais velhas, que quando via desenho animado, aquelas cenas do deserto, via aquela bolinha assim rolando, né, ao vento ali no deserto, aquilo ali era uma sarça, né, também conhecido como um espinheiro, ok? E quando Deus, né, na própria Bíblia, chama a humanidade de espinheiro, ela não está chamando a humanidade em um sentido bom, ok? Ela não está chamando a gente, não é um elogio a uma sarça ardente, exatamente pela função que ela está fazendo aqui com Moisés. Primeiro propósito da sarça, né, é que a sarça por si só, ela não tem valor algum, ela não produz frutos, muito pelo contrário, ela tem espinhos, né? Ela só presta para machucar os outros. Então você, eu, todos nós, sem Deus, nós só prestamos para causar dor ao próximo. Nós não servimos para nada além de machucar o meu querido amigo, meu querido irmão. A diferença desta sarça para as outras, a diferença é que esta possuía um certo fogo, né? O fogo de Deus, né? Só que este fogo, quando nos envolve, ele queima, mas ele não consome, né? Então a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que quando o Espírito Santo habita em nós, né? E o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, existe uma diferença, algo fica diferente em nós. Não, diga assim, saquei. Esse lance é muito interessante, a questão de que que reflete na natureza nossa, né, sem Cristo, né? Basicamente, o que a gente é assim, né, no caso, né? Isso daí, a nossa natureza de sarça, ela não é algo bom, né? Porém, nós como homens sem Deus, nós só prestamos para imundícia, né? Nós éramos escravos do pecado. Porém aqui, o Espírito Santo vem, né? Deus ali vem nesta sarça e toma todo aquele lugar. E quando Moisés vê aquilo, algo chama a atenção e ele se aproxima. Quando Moisés se aproxima desta sarça, Deus fala com ele, através daquela sarça. Perceba que isso tudo tem muito a ver com o propósito que Jesus nos dá, né, na grande comissão, no ide e fazer discípulos, né? Isso tudo tem muito a ver. Então isso tudo tem muito a ver com a grande comissão de Cristo, né, que Cristo nos dá. Como assim? Né, Jesus ele fala para nós sermos um rei. Era para nós, né, como Paulo vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então é basicamente este o propósito da sarça, né? O nosso propósito é ser um imitador de Cristo, mas como nós fazemos isso? Através deste fogo que arde em nossos corações, mas não nos consome, ok? Então só para explicar agora, para fazer um resumão, qual foi o propósito desta sarça? O propósito desta sarça foi dar. O propósito é dar um propósito. Quando eu falo de propósito aqui, gente, eu não estou falando de chamado, tá? Porque às vezes quando a gente fala de propósito, a gente fala de chamado, né, ministerial e tal. Não é isso. Eu vou dar um pequeno testemunho meu, não gosto muito de dar testemunho, então vai ser bem rápido mesmo, né? Sobre a minha vida, que quando eu nasci, todos nós nascemos com um
propósito de vida, ok? Ou um chamado, né? Você não está nessa terra à toa. Deus te chamou, né? Deus te viu antes mesmo de você nascer, lá no ventre da sua mãe. A Bíblia fala sobre isso. Só que eu, aos meus 13 anos mais ou menos, quando eu parava para pensar sobre a vida, eu pensava bastante sobre a vida após a morte, Deus, né? Não era cristão, eu era agnóstico. E eu ficava pensando em qual o sentido dessa vida, e eu não conseguia achar nenhum sentido. E aos meus 13 anos eu tomei uma decisão, onde eu iria viver até os meus 20 e poucos anos. Hoje eu estou com 26, glória a Deus por isso. Mas eu iria viver até os 20 e poucos anos e depois iria tirar a minha vida. Toda essa decisão foi baseada no porquê que eu não conseguia achar um sentido, um propósito para minha vida. Então, quando eu falo de propósito, é este tipo de propósito, não apenas um chamado, mas realmente um propósito para viver ou morrer, né? Como os próprios discípulos, né, viraram mártires ali, porque eles tinham um propósito para viver ou até mesmo para morrer por aquilo. Então, Moisés, quando ele encontra com a sarça, todo mundo aqui sabia, desde o momento que Moisés, de Moisés. Por quê? Porque a gente tem spoiler, né, na Bíblia. A Bíblia ela traz esses spoilers pra gente. Moisés não sabia. Moisés, quando nasceu, ele não nasceu já sabendo: eu vou ser o libertador, né, do povo hebreu, vou tirar eles lá do Egito e levar eles para a terra prometida. Não, Moisés não sabia disso. Moisés era só um filho de Faraó ali, adotado de Faraó, que foi criado pela própria mãe. Não sei nem se ele sabia que era a própria mãe. A Bíblia não deixa isso claro a princípio. Então ele só foi criado ali daquela forma. E aí vários acontecimentos rolaram, onde ele teve que fugir do Egito ali, né, de Faraó, e acabou indo para o deserto, onde lá ele encontrou uma moça que ele se apaixonou, né, a filha de Jetro, e ele acabou indo trabalhar para o próprio sogro. Olha só, né, e virou um pastor de ovelhas. Então, nisto tudo que acontece com Moisés, até este momento, ele ainda não tinha um propósito. Ele ainda não sabia o motivo dele estar nessa terra, ele não sabia nada. Ele só estava vivendo a sua vida. Nós, desde o começo, já sabíamos: esse aqui é o libertador, né, do povo hebreu. Esse aqui é o grande libertador ali, que vai tirar o povo, né, escravo ali do Egito e vai levar eles para Canaã, a terra prometida. Nós sabíamos disso porque a gente leu a história já, mas Moisés, quando começou, ele não sabia. E qual é o momento que ele descobre isso? Quando ele tem um encontro com a sarça ardente com Deus? Não, foi uma pessoa cheia do Espírito Santo que me apresentou, né? E neste momento eu ganhei um propósito de vida. Então, assim como Moisés teve aquele encontro e a partir dali ele descobriu que ele era o libertador do Egito ali, ele era o libertador do povo dele, assim também nós, como sarça ardente, também temos esse propósito, né? Mostrar para as pessoas que elas são importantes, que elas têm um propósito nessa vida, que elas têm um lugar neste mundo e que Deus as ama. Então este é o propósito aí desse versículo. Entendo. E assim, é bem interessante porque quando você falou desse depoimento que você teve, né, antes de você se converter, né, é algo que provavelmente várias pessoas já se pararam para pensar a respeito disso, outras acabam se estendendo mais, levando mais a fundo, né, e tal. Mas outras não, eu digo que a maioria, né, acaba, né, se contentando com as distrações e vive e não sabe nem o que está vivendo exatamente, entendeu? É porque por um senso comum de apenas trabalhar e apenas financiar a casa, né, na caixa e depois ficar aposentado lá pela INSS e fim, e game over, tá ligado? Basicamente esse senso comum latente ali que basicamente dá isso daí nas pessoas, né? E as distrações e ao mesmo tempo a pressão acaba que ela nem se para fazer esses questionamentos mais a fundos, assim, de que será realmente que tudo isso aqui que você vê, não só em si, mas ao seu redor, realmente é por acaso? Então realmente é uma coisa muito,
muito interessante mesmo, assim, né? Eu não sei se algumas pessoas têm medo dessas reflexões, né? Por um tempo eu tive medo, por exemplo, né? Assim, antes de me converter, quando eu me parava para pensar a respeito dessas coisas, eu, sei lá, me batia um pouco um vazio, tá ligado? Estranho, que não me dava vontade de querer continuar pensando sobre isso ou querendo realmente conhecer, né? A respeito disso, né? Eu já tinha ouvido falar de Deus, eu acredito, eu cria na existência de Deus e respeitava alguns princípios bem clichês aí que a gente sabe, né? Não roubais o teu próximo, amar ao próximo, esses princípios que veio junto e que inspirou inclusive a jurisprudência, né? Das leis do Ocidente, né? Então a gente acaba tendo essas referências, né, de certo e errado e tal, a gente vai aprendendo que isso tem algum reflexo lá bíblico, etc, e sabendo que Deus existe, basicamente respeitando isso, e ao mesmo tempo tendo alguma referência também católica, né, que mesmo a gente não sabendo que a fonte é católica, né, de que não, se realmente existia um Deus, então a gente vai ser julgado por isso daí, então não é nada que eu faço, né, porque ele vai julgar a gente, então vou chegar na hora lá, vamos ver se realmente ele existir, então vou ser julgado e é aí que eu vou saber, então enquanto isso eu vou estar aqui vivendo minha vida, e era basicamente isso, que no meu caso é desse jeito, entendeu, assim, né? Alguém quer falar aí algum depoimento assim a respeito disso, antes de conversão, assim, etc? Não é exatamente sobre conversão, mas tipo assim, eu achei interessante porque Moisés, pensa, tipo assim, se Moisés não tivesse conversado com Deus, ele teria só morrido sendo um pastor de ovelhas ali no deserto e pronto. Mas porque ele viu a sarça e ele ouviu a voz de Deus, ele atendeu aquele propósito que Deus estava mostrando para ele se tornou o libertador do Egito, do libertador de Israel, e viveu coisas que pessoas jamais imaginariam viver, sabe? Então olha a vida de Moisés antes e a vida de Moisés depois de ele ter descoberto e vivido o propósito que Deus tinha para ele. Então, tipo assim, eu digo pela minha própria experiência que a minha vida, antes de descobrir o propósito de Deus para mim, mas o propósito de por que eu estou aqui na Terra, por que eu nasci, por que Deus me criou, e a vida antes e depois disso, a vida antes e depois de eu aceitar a Cristo e aceitar tudo que Ele tinha para mim, é completamente diferente. É a melhor vida que eu poderia ter, que eu posso estar vivendo, sabe? É algo incrível, extraordinário. Tem sentido. Tem sentido, e mais do que sentido, é algo que eu jamais imaginaria poder viver, sabe? Todos os dias quando eu acordo eu olho e olho para tudo que aconteceu na minha vida depois de eu ter aceitado a Deus e o propósito que Ele tinha para mim e ter entendido isso, e eu penso, cara, eu jamais imaginaria isso. Eu sou muito grata a Deus por tudo isso, porque não jamais imaginaria. É algo assim que quando eu não tinha entendido isso, eu realmente não tinha ideia do quanto isso era incrível. Então, eu acho que a gente, como sarça ardente, a gente tem que ter essa noção, sabe, do quanto nós somos agraciados por Deus de ter essa oportunidade de levar as pessoas, de dar às pessoas o mesmo propósito que Deus nos deu, sabe? É bacana. E assim, me vem a questão, né, a reflexão, que é basicamente o seguinte: e se Moisés, né, tivesse recusado isso, né, cara? Assim, cara, beleza, eu tô vendo vários indicativos aqui para subir esse monte de coisas sobrenaturais acontecendo, mas não quero não. Ou se ele subisse, eu visse realmente ali, naquele contato ali que ele tem com Deus ali, mas, cara, arregou, tá ligado? Não vou. E aí, cara, e ao mesmo tempo se conectando também com a nossa realidade, sendo que foi falado, né, que assim, a Bíblia diz, né, que todos nós temos um propósito, mas, assim, cara, se a gente não quiser isso, né, porque a gente sabe que vai ter pessoas que não vão querer, mas e aí? Qual é esse lance, né, assim? É uma pergunta muito boa. Eu creio particularmente que se Moisés não tivesse feito ali, o povo ia sofrer mais um tempinho, né? Mas o que mais eu acho interessante nessa questão aí
é que, a princípio, o cara, bicho, é doideira, né? Imagine você tá ali com uma árvore na sua frente, pegando fogo, não se consumindo e ainda saindo uma voz dali. Moisés não era um cara, tipo, um cristão ainda, ele não conhecia, né, o Deus, né, dos israelitas ainda, tipo assim, ninguém sabia nem o nome de Deus ainda, vamos colocar assim, sabe? Tipo, isso tudo Moisés que foi descobrir, né? Então, quando você para pensar nessas questões assim, imagine a cabeça de Moisés. E eu acho interessante que, tipo, quando ele percebe que é Deus ali, que é o Deus que ele ouvia falar apenas, a reação dele foi literalmente de arregar, como você disse. Ele não quis ir, né? Ele pegou e falou, não, Deus, mas eu não sei falar direito, né? Eu sou ruim de fala aqui, manda outro no meu lugar. Falou exatamente para mandar Arão ali, por exemplo. Porque ele conhecia também Faraó e tal. Então ele começa a argumentar com Deus. E isso eu acho interessante porque hoje em dia, né, no meio cristão, infelizmente, nós temos medo de argumentar com Deus. Como se isso fosse um pecado, né? Como se perguntar para Deus fosse pecado. Na verdade, as pessoas hoje têm medo até de perguntar para o próprio pastor, né, para os próprios membros da igreja. Isso é quase que um pecado, você questionar algo, né? Nossa, imagina questionar um pastor e tal, né? Isso é absurdo. Mas na Bíblia, isso é algo comum, né? Claro que o questionamento não é no intuito de você gerar uma confusão, tá, gente? Porque tem pessoas, infelizmente, que só fazem perguntas para gerar confusão. Não é isso que eu estou falando. É realmente, nós temos dúvidas. Todos nós nascemos com dúvidas. E essas dúvidas são importantes para Deus. Ele quer sim que a gente pergunte. Então Moisés aqui, ele começa a argumentar com Deus. Ele começa, não, porque eu não sou a melhor pessoa para isso, né? Eu não sei falar muito bem. Faraó é um cara, né, poderoso e tal. Eu vou chegar lá e eu não tenho poder nenhum. Vai dar errado, entendeu? Acho que seu plano vai ser frustrado por minha culpa. Vou estragar os seus planos aqui. Ele começa a argumentar com Deus, né? E é interessante que Deus não repreende ele, mas simplesmente Deus quebra seu argumento. Ele fala, não, pode levar Arão, mas eu vou te dar aqui uma vara também, que o que você fizer vai rolar um sinal, não se preocupa com isso não, eu vou te usar, eu vou te capacitar. Ele começa a tranquilizar ali Moisés, né? Até Moisés estar convencido, e aí Moisés, sem ser forçado, ele mesmo decide ir. Peraí. Então, isso eu acho interessante. Sim, mas aquele trecho é falso, aquele trecho mesmo assim que diz que Deus assim responde do tipo, quem deu boca ao homem, tipo assim, eu vi isso muito em reconstruções dessa cena, digamos assim. Nossa, eu nunca ouvi isso, não. É a tal da ovelha perdida, né? Isso aí é a novela, que fica fazendo isso. É mesmo, né? É o interessante, né, cara? A gente vê esses produtos de entretenimento, assim, no meio cristão, cara, assim, que literalmente parece mesmo que foi falado aquilo, né? Foi daquele jeito, né? Não, Moisés subiu o morro porque ele foi lá procurar terreno, tal, algumas coisas assim, louca, né? Por isso é perigoso a gente acreditar no que a gente vê aí em filme, essas coisas. É bom a gente ler a Bíblia, eu falo pra você e o Andinho não ficar vendo essas novelas aí. Não, rapaz, a gente cai mesmo nesses erros, né? De novela, música, essas coisas, e aí até a própria Bíblia às vezes nos atrapalha no sentido não da Bíblia em si, mas, por exemplo, tem títulos, né, na Bíblia, e aí às vezes a gente, antes de ler o texto mesmo, a gente lê o título ali e o título não é inspirado por Deus, entendeu? Então o título ali é verdade, é fruto da tradução que foi feita. Isso, exatamente, né? Não foi inspirado por Deus igual a própria Bíblia, que é a palavra de Deus. O título não fez parte daquilo. Foi algo introduzido ali para facilitar, né? Mas muitas vezes acaba atrapalhando. É a questão da novela aí. A novela é a mesma coisa que um título da Bíblia. A pessoa teve uma interpretação ali e colocou lá, e se você não for checar na Bíblia, você acaba caindo nesse engano aí, né? Achando que verdade. Moisés foi atrás de uma ovelha perdida, achando que... É o que eu achava. Esse texto aí que você falou, eu até não existe. Eu até entendo, assim, a produção, né? Colocar
falas, né, no elenco, porque, pô, se você construir um filme só baseado no diálogo ali que tá na Bíblia, ali o filme vai durar uns minutos, acabou. Mas até entendo, assim, que, poxa, personagens secundários, você botar diálogos a eles, essas coisas. Mas, cara, tem uma coisa que eu acho que eles não deveriam fazer. Todo produto, toda produção que for fazer alguma coisa em relação à Bíblia, em relação a quando Deus fala. Quando Deus fala, tem que ser exatamente como tá lá, cara, como tá na Bíblia. E eu lembrei de uma cena, né, dessas produções da Record mesmo, né, de Jacó e tal, lutando lá com o anjo lá, né, lutando entre aspas. E aí, quando ele consegue, né, digamos assim, né, e o anjo vai lá, fere ele, né, e tal, tem uma palavra, né, que o anjo fala, né, que acho que é algo mais, eu não vou lembrar do arranjo de palavras agora, mas era algo basicamente no sentido de que, cara, é impossível eu te dar algo se você não merecesse, tipo uma parada acima, né, literalmente, né, ter falado isso. Tá ligado? Caramba. As heresias bravas. Tem uns negócios assim que é perigoso mesmo, cara. Né? Então a gente tem que tomar cuidado sim com isso, entendeu? E como eu tava falando também, né, sobre a questão do argumento. Olha só, até peguei o texto aqui pra gente ver aqui, né? Ó, no versículo 10 de Êxodo 3. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus. Imagina, você está falando ali um negócio que é extremamente sobrenatural. Você sabe que, querendo ou não, qualquer coisa que você falasse, Deus poderia sim te matar, porque essa era a crença daquela época, né? É como se você estivesse falando com um rei naquela época. Se você dá uma palavrinha errada para um rei, meu querido, já era, você estava morto. Ali era um deus, entendeu? Era maior do que rei. Era o próprio Deus, criador de todas as coisas, falando. E aí Moisés é ousado a tal ponto de fazer uma pergunta. Só que a pergunta dele é interessante, que é uma pergunta que nós nos fazemos quase sempre. Que a gente fala: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Né? E é interessante que Deus, como você aí falou, né, Deus não fala, não, você é merecedor. Não. Lembra do propósito da sarça ardente, né, do significado do nome? A sarça, por si só, ela não é nada. Né? Então, qual é a resposta de Deus? Deus responde, no versículo 12: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Né? Então, a grande questão do chamado de Deus, né, do propósito de Deus nós, por nós mesmos, realmente não somos nada, né? Mas Ele é conosco. Né? Isso, inclusive, é um dos nomes de Deus, né? Emanuel, Deus conosco. Né? Então, ele já acaba com os argumentos de Moisés. Moisés fala: não, eu não sou nada, quem sou eu para fazer todas essas coisas? Deus nem entra no mérito, né? Ele nem aumenta isso, fala: realmente você não é nada. Ele só fala: eu serei contigo. Acabou. Né? Então, quando você olhar e pensar assim: quem sou eu para servir a Deus? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para questionar ou perguntar ou falar com Deus? Ele está falando. Ele está falando contigo: olha, eu sou contigo. Aí tá, isso tem que parar pra olhar pra você. Não tem que olhar pra você, você tem que olhar realmente pra Deus. Realmente. E você falou essa questão aí de que ele falando, né? O Moisés questionando: cara, mas como eu vou chegar lá? Nossa, Egito, né? Egito naquela civilização lá era Nova York, cara, era, tá ligado? A civilização. Então, né? E aí, e sem falar, né, na cultura, né, de que, pô, lá não tinha ética, né, então, se olhou torto, você vai pegar a espada aqui, os caras tinham nada aqui, né, na hora ali rola, né? Exatamente, ainda mais sendo hebreu, tá ligado? Então, mas aí, entendeu? E aí, tipo assim, isso conecta numa coisa também interessante. Pode ser interessante pessoas, né, ouvindo isso, né, e pensando que, tipo assim, tá, mas aí, realmente, né, Moisés, ele não tinha, né, essa capacitação. Inclusive, alguns até falam, né, que acho que Moisés era gago, tal, essas coisas assim. E assim, o que eu observo é que Deus, ele foi dando a capacitação para ele. Então, assim, eu acho que também é um erro, às vezes a gente acha por senso comum de que, tipo, beleza, isso tá claro do que é para eu fazer, mas a capacitação eu mesmo busco para eu mesmo tá fazendo e tal, etc. Sendo que em toda a jornada dele, né, basicamente ali, era Deus que estava dando a capacitação para ele. Isso.
Não, a capacitação, cara, quando a gente... Esse é o maior erro que nós vivemos neste século, né? De achar que nós, por nós mesmos, podemos fazer alguma coisa, né? Até aquilo de nos santificar. Tem gente que acredita que tem poder para se santificar por ele mesmo. Ele acha que a santificação é simplesmente deixar de pecar, né, e tal. E infelizmente não existe. Ninguém consegue abandonar o pecado na força da carne, entendeu? Só que isso é tema mais pra frente, né? Senão a gente vai... Assim, realmente eu não tô entrando nesse tema, eu não vou entrar nesse tema. Mas assim, só comentando uma coisinha que eu lembrei, caraca, velho, eu vi esses dias aí um pastor, né, e tal, falando, né, que tipo assim, cara, o evangelho da minha igreja é um evangelho que confronta a carne. Parei com esse evangelho aí de paz e amor e não sei o que, esse evangelho aí da graça permissista, não sei o que. O evangelho é puro e simples, é aquele evangelho que confronta a carne. É o evangelho realmente nu ali, cru mesmo, da parada. E aí ele comentando em seguida, né? Que falou que atualmente muitas pessoas saíram da igreja dele e tal, e não sei o que. E hoje é basicamente quase vazia, né? Só sobrou velho lá e tal, não sei o que. E aí ele falando o motivo também, né? Ele fala, não, é que as pessoas realmente... A Bíblia diz que o coração de muitos, o amor de muitos se esfriarão. E é por isso e tal, e nós temos que pregar esse evangelho e tal. Tipo assim, meu irmão, as pessoas saíram daí, meu irmão, o problema é contigo, tá ligado? Entendeu? Ela pode estar em outra igreja, realmente, que tá ali vendo o evangelho, mas os caras pira, tá ligado? Ah, não, saiu porque, né, eu tava, né, pelo amor de Deus, entendeu? Então, mas... Eu acho isso muito grave, né, porque as pessoas sempre vão arrumar uma desculpa pra falar sobre essas coisas, pra não mudar, né, pra não enxergar a verdade, porque assim... Pedro, ele confrontou um monte de judeu ali falando que eles tinham sido a causa de ter sacrificado a Jesus, né, de ter matado o Salvador, né, o autor da vida, lá em Atos 2, quando eles são batizados no Espírito. Né? Então, a palavra de Pedro, ele cheio do Espírito Santo, é sim uma palavra confrontadora para os judeus. Só que o resultado foi oposto. 3.000 pessoas se converteram. Compreende? Então, quando nós fazemos as coisas cheias do Espírito Santo, não por legalismo, não por justiça própria, não na força da carne, né? O efeito não é um esvaziamento, o efeito é o oposto, o efeito é uma igreja cheia, tanto de pessoas quanto do Espírito, né? Então, essa pessoa aí que falou que, né, eles começaram a confrontar o evangelho puro e simples, na verdade ele está fazendo exatamente a carne, o que a carne fala, né? Tem muita igreja, eu costumo brincar, né? Como eu era agnóstico, eu tinha muitos amigos ateus. E aí eu costumo brincar que tem muito pastor aí que a pregação dele é exatamente o que o ateu fala. Exatamente. Né? Ele mais fala mal, ele mais ataca, ele mais... cobra e julga os cristãos da mesma forma que os ateus falam. Não, porque o crente genuíno, ele tem que ser assim, ele tem que ser desse jeito, ele tem que ser tal, ele tem que ser assim, 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 assim. E aí é tudo muito visível, sabe? E não tem uma transformação genuína por dentro. E aí quando você vai olhar ali por fundo, o pecado tá ali do mesmo jeito, só que tá escondido, né? Tá todo mundo fazendo as escondidas, infelizmente. Por quê? Porque a transformação genuína, ela começa de dentro para fora. Né? A verdadeira santidade, ela começa de dentro para fora. E quando a gente inverte esses valores, né, nós vamos ver pessoas ali aparentemente santas, como os fariseus eram, mas sepulcaiados. Né? Por fora era todo ali, todo arrumadinho, mas por dentro era morte, né? Era fedor, era carne podre. Então nós temos que tomar cuidado sim com isso que eles chamam aí do evangelho genuíno aí, desse tipo de confronto, né? Porque isso daí na verdade é só inflando o ego humano mesmo, infelizmente. Sim, né? sim. Eles falam que isso daí não tem... nos confronta, não confronta nada, cara. Porque a pessoa, quando ela acha que ela tá fazendo bem ali, geralmente, ela vai estar só se enchendo de orgulho, achando que tá conseguindo alguma coisa por mérito próprio, entendeu? Então, infelizmente, esse é o resultado aí desse tipo de evangelho errado, né? Infelizmente, né? A maioria das igrejas são assim. E eu fiquei me perguntando, cara, como esse cara não parou pra pensar que, velho, como você espera resultado confrontando algo que é caído, tá ligado? Então é aquele lance de crise de identidade, né? Aquele crise de identidade. Então em vez de auxiliar o cara a usar o espírito, não. Vou confrontar a carne e esperar o resultado da carne. Meu Deus do céu.
Não, o grande problema ali é que eles confrontam a carne com a carne, achando que é o espírito. Aí... Não, exatamente. Mas vamos deixar esse tema aí pra quando a gente for falar sobre lei e graça. Tema aí já gatilho aí vai ficar muito confuso. Isso aí. Vai ficar confuso. É isso aí. Então, quem tá assistindo aí, ó, esse tema aí já gatilho pro próximo. Então, pode fazer parte aí dos próximos episódios. Nós vamos gravar ao vivo aqui no Discord. E, cara, a gente só pega tema aqui, por mais que ele possa até parecer simples, irmão, a gente vai deixar ele muito interessante. Então, chama aí seus amigos aí pra assistir, pra realmente fazer parte aí do ao vivo, né? Só falar com nós. Esse é um tema brabo, realmente. Esse é um tema realmente que confronta, mas não dessa forma. Mas ele realmente confronta nossa religiosidade, vamos colocar. E a gente vê que a gente é muito religioso ainda. Dito isso, Aleph, como a gente falou do propósito aqui, do nome, né, da sarça ardente, eu queria falar um pouquinho agora sobre o que você disse, né? Sobre as regras, como funciona. Você quer explicar um pouquinho? Já posso falar? Sim. Que entrar justamente nisso que eu ia puxar aqui agora, que também envolve as regras, que é essa questão de que, e a sarça, né? Nossa aqui, né? Institucional, ministério, a sarça é um ministério, o que é ministério? Assim, é uma igreja, né? Sei lá, entendeu? Assim, né? Então, fala aí. Então, vamos falar um pouquinho então da sarça, né? Como o ministério da sarça, né? Primeiro foi essa visão, né? Que começou. A sarça começou comigo e com você, né? Eu e o Aleph aí. O Aleph era um cara igual a mim, assim, antes de converter. Tinha muitas perguntas, muitos questionamentos, e eu gostava de responder essas perguntas porque no início, eu tinha perguntas e eu perguntava para os meus pastores e eles não sabiam responder, né? E não eram perguntas muito difíceis, tinham perguntas, cara, que eram tipo, por que Jesus teve que morrer? Entendeu? Eram perguntas simples que às vezes próprios pastores não sabiam responder e achavam um absurdo, né? Eu acabei tendo que ir procurar por mim mesmo. Depois eu fiz um seminário, né, Seminário Bênção do Carisma, e neste meio aí, nessa confusão toda, nasceu a sarça, né, a sarça ardente. E como ela funciona? A gente tem algumas pequenas regras, e isso é importante porque quem quiser participar do ao vivo aqui agora, né, no Discord, vocês vão ter essas regrinhas aí para fazer, né? O que são essas regras? São regras muito simples. Primeira coisa, a Bíblia está acima de tudo. Porém, você pode fazer qualquer tipo de pergunta, esteja no tema ou não. Como assim? Olha, a gente sempre vai trazer para a Bíblia, ok? Porém, aqui nós não vamos lidar somente com... Então, neste meio todo, nós precisamos aprender a conversar, a entender que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Então, essas regrinhas, elas nos ajudam nisso. Como assim? Procurar por si só, você não aprendeu a como filtrar por si só. Então, quando você não aprende essas bases, qualquer coisa que vier para você pode passar batido. Entende? E aí você pode acabar caindo em um evangelho ou alguma prejudicial para você. Então, as regrinhas da sarça são: você pode perguntar qualquer coisa, esteja no tema ou não, por conta disso que eu falei, né? Porque nós estamos aqui vivendo numa vida real. Então, na vida real, eu não tenho tempo para preparar um estudo aqui ou para ir ali e estudar para responder a pessoa. Às vezes tem uma pessoa que está passando na rua ali e é aquele momento que você vai ter para dar aquela palavra. Como a Thaís comentou aqui, né? Se Moisés não ouve aquela palavra de Deus naquele momento, talvez ele nunca mais teria ouvido, né? A gente não sabe. Então tem isso. Porém, a resposta dessas perguntas, sim, as respostas elas sempre vão ter que ser baseadas na Bíblia. Então, como assim? Na maioria dos casos, quando chegam pessoas novas nas sarças, elas vão falar assim: mas eu penso assim, eu acho assim. E nós não trabalhamos aqui com um eu acho. Você tirou isso da onde? Mateus, eu acho que Deus não ama todos.
Aí eu, tá, como assim você acha que Deus não ama todos? Da onde você tirou que Deus não ama todos? Ele é o próprio amor. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, né, nós temos que trazer na Bíblia, ok? Então, quando nós entendemos isso, então você pode sim falar algo sem saber, né? Falar, olha, Mateus, eu aprendi assim, eu escutei assim, mas não sei se está certo. E aí, se estiver correto, nós vamos explicar pela Bíblia. Olha, tá certo por causa disso, disso, disso. Por causa de texto assim, diz isso. Se estiver errado, a gente vai falar a mesma coisa. Olha, esse ensino aí que você aprendeu, ele não é muito bíblico, né? A Bíblia, ela não fala disso, ou ela fala o oposto disso, é um pouco diferente. Então, nós vamos aqui aprender a como estudar a própria Bíblia, né? Como filtrar, como aprender a criar estas bases. Interessante. Okay? É basicamente isso. E nunca pegando, sei lá, textos de Armínio, Calvínio, não sei o que, para complementar. Não precisa disso, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Sempre a gente vai fundamentar com a Bíblia. Isso é importante porque aqui a gente não gosta de títulos, né? Como assim? Tem muita gente que vem falar, mas foi fulano de tal que falou isso, o problema é dele, né? Se você não conseguir apresentar o argumento de fulano de tal, quem o fulano de tal não resolve nada, né? Então, como você disse aí, se nego falar que, mas Lutero que falou isso, o problema é dele, né? Lutero era um homem assim como eu e assim como você, nem tudo que ele falou foi inspirado por Deus. A palavra de Lutero não é a palavra de Deus. A Bíblia, sim, é a palavra de Deus. Mateus, então você quer conhecer mais do que Lutero? Olha, eu creio que a revelação de Deus, a revelação da Bíblia, né, ela é progressiva. Como assim? Se você ficou estagnado no que Lutero ensinou há 500 anos atrás, quer dizer que não teve nenhuma novidade de vida na sua vida, ok? Então, óbvio, o que Lutero, né, fez ali, vamos colocar assim, a reforma protestante, foi importante por quê? Porque ele trouxe as bases. Qual foi essas bases? A salvação pela graça mediante a fé. Agora, tirando isso, todo o resto que Lutero falou pode e deve sim ser questionado, né? Porque nós não sabemos se tudo que ele falou foi baseado em uma exegese, né, em um estudo certo da Bíblia. Então, o título dele não tem peso aqui, e sim o seu argumento, a sua interpretação. Então, realmente, como o Aleph disse, né, não adianta falar, foi fulano de tal que disse. A gente não leva isso em consideração aqui. Inclusive, na própria Bíblia, Paulo fala, né, que se ele ou um anjo vier e falar o contrário à palavra, contrário ao que já foi ensinado, ao que já está escrito, considera-se anátema. Então não importa quem for, pode ser, sei lá, se Paulo ressuscitar aqui agora, chegar aqui, opa, eu tenho um negócio aqui diferente pra falar pra vocês. Diferenciado. Não ouvi, não é verdade, tchau, não quero saber. É porque teve um isso aí, né? Acho que deu base pra história da questão do mormonismo. Eles falaram que Jesus apareceu nas Américas Latinas lá pra fazer mais discípulos, tá ligado? Lá e deu um novo livro, lá novos conceitos, novos princípios. O livro de Joseph Smith. Isso é muito perigoso, né? Porque realmente, a Bíblia fala que o diabo ele se disfarça de um anjo de luz. Como a Thais e o Aleph falou aí, tem religiões que nasceram porque uma pessoa disse que viu Deus, disse que viu um anjo que passou um evangelho que não é bíblico. E a pessoa creu porque ele viu, entendeu? Foi enganado. E aí uma religião inteira nasceu por causa de um negócio desse. E várias pessoas, milhares de pessoas estão indo para o inferno porque uma pessoa disse que viu um anjo. Então é muito importante a gente sempre lembrar isso, né? Ainda que um anjo ou eu mesmo, né, Paulo falando, né, te apresente aqui um evangelho que não seja este daqui, que ele está falando lá em Gálatas, né, que seja anátema, que seja maldito. Verdade, verdade. E assim, experiência é uma parada muito interessante, né? E ao mesmo tempo complicada. Tem religiões, né, que basicamente eles botam a experiência acima, né, da própria Bíblia e tal, né? E assim, embora a experiência, né, possa fortalecer nossa fé mais, né, quando ela é uma experiência de Deus, né, etc, nesse sentido, a gente tem sempre que fundamentar ela na Bíblia, né? Se você não fundamentar a experiência na Bíblia e ficar só com ela, aí já é um problema.
uma coisa que o Matheus estava falando, e o Aleph também fala que eu acho importante, é que é justamente isso, né? Tipo assim, hoje em dia, principalmente na internet, você encontra milhares de vídeos, milhares de pregadores, de pessoas falando sobre diversas coisas em relação à Bíblia, diversos ensinos. Mas se você não tiver uma base, se você não tiver um conhecimento, não souber como filtrar, não tiver o conhecimento sobre o Evangelho, sabe? Real, você pode viver uma vida completamente diferente daquilo que Deus queria pra você. Você pode, tipo assim, exemplo, né? Você pode ter uma Ferrari na sua garagem, mas você não usar a sua Ferrari porque você não sabe que você pode usá-la, porque você acha que você não pode usar ela, né? Então, por isso que a gente vem aqui por isso que eu acho essa raça tão importante, porque a gente traz essa base, a gente traz essa revelação baseada na Bíblia, e aí você sabe quem você é em Deus e o que você tem em Deus. E aí você pode passar isso para as outras pessoas, porque nós somos embaixadores, então nós recebemos a revelação e nós trazemos isso para os outros ao nosso redor. É verdade. E pegando um pouco assim desse seu comentário, né? Eu assim sempre lembro, né, da reflexão que diversas vezes eu tenho em relação a essa questão de usufruir dos recursos que a gente tem disponível e tal, porque hoje em dia, não sei se vocês perceberam, talvez, né, em questão por motivo do modernismo, influência do capitalismo, né, etc., que é essa questão do nosso esforço, a gente aprende a viver assim, né, evidente, isso vira um senso comum ali, e é muito difícil da gente entender os fundamentos, né, de que é você viver de forma cristã, e assim, eu percebo que parece que virou uma moda, né. É fácil identificar cristão, às vezes, que fica até meio intimidado, ou até às vezes evita falar dessa questão de que nós devemos pedir a capacitação para Deus, né, nesse sentido, né? Ou seja, que entra nesse lance de recursos que já estão liberados, porque eles acham que basicamente aquela máxima lá, né, do tipo, Deus faz a parte dele, eu faço a minha, né? Fecha aspas, né? Esse pensamento aí, né? E tal. Então, né, essa questão aí é o senso comum, né, que você diz. E tudo isso a gente vai aprender sim aqui na Sarça. Não quero ficar entrando nisso, porque a gente vai entrar muito na lei, graça, na justiça própria, nessa questão aí, que são aulas um pouquinho mais pra frente, porque se eu acabar falando aqui, vai gerar mais confusão no momento do que, né, explicar. Então eu prefiro deixar para o momento certo, explicar ali certinho, de baixo para cima, pra gente não colocar a carroça nas frentes dos bois, né? Mas é exatamente isso. A gente vai falar muito aqui sobre o nosso dia a dia como cristão e como coisas tão simples ali que às vezes a gente passa batido e tem gente morrendo espiritualmente e fisicamente por conta dessas coisas, né? Tem pessoas se matando aí hoje com depressão porque, né, tá debaixo de condenação do diabo ali, e a igreja que deveria estar trazendo essas pessoas, trazendo luz para essas pessoas, né, levantando essas pessoas, só estão terminando de condenar elas ali, né, e dando um fim nelas, né, e dizendo que isto que tá fazendo é Deus, né, quando na verdade só estão sendo usadas, infelizmente, não é por Exatamente, Deus. Né, é um excesso de cobrança, mais cobrança, não, mas você tá na situação porque você não tá fazendo isso, tem que fazer isso, sempre o lance do a própria pessoa no centro mesmo, né, até para tirar ela mesma da situação que ela tá, né, e tal, né, porque é realmente comum que a gente cresce, né, ouvindo isso, né, e realmente até pode parecer que faz bastante sentido, né, afinal a gente, né, não tem essa questão, essa relação de dependência, né, então a gente fica bem nítido esse lance, mas assim, e falando, né, sobre essa questão da Sarça, né, como ministério e tal, né, eu queria perguntar também uma coisa que às vezes até eu fico refletindo também e tal, e questionando, que é a questão de o que é um ministério exatamente. Ministério é a mesma coisa que uma igreja, instituição, etc. E assim, essa correlação, o que pode ser um ministério, o que pode se dizer que é um ministério ou não, etc. Porque eu sei que o nosso ministério ele pode ser muito confundido
né, por alguns ministérios que são ligados a uma igreja, né, que reportam a uma igreja, que são gerenciados por uma igreja. E no nosso caso, como é que é isso exatamente? É igreja ou não é? O que é isso? Isso é uma boa pergunta. Né, primeiro, deixar bem claro que a Sarça, ela não é uma igreja, pelo menos não ainda, né? Eu não sei o que o futuro me aguarda, isso aí só Deus sabe, mas até então Deus não falou para mim nada sobre que a Sarça vai se tornar uma igreja e nem que também é uma igreja, então isso não está no meu coração. Agora sim, como que nós funcionamos então, né? Nós, como Sarça Ardente, se o nosso propósito é dar propósito, então nós obviamente não vamos ficar apenas aqui no Discord ou, né, como alguns lugares aí rola, fazer reuniões entre nós apenas. Não, nós fazemos parte de uma igreja denominacional, ok? Não uma igreja invisível, né? A igreja de todos os santos pelo mundo todo, que a gente também faz parte, claro, mas a gente também faz parte de uma denominação. Qual é essa denominação? Aí depende de quem você perguntar, né? Eu faço parte de uma, o Aleph já está em outra, a Thaís está em outra, né? E temos pessoas lá em BH em outra, tem pessoa lá em São Paulo em outra igreja, então cada um segue o seu propósito que Deus deu e colocou no seu coração, né? De ser Sarça onde quer que esteja, né? Na sua igreja, fazer a diferença ali na igreja. E nós, como Sarça Ardente, sempre quando a gente pode, nós ajudamos qual que seja a igreja. Então, né, vamos dar um exemplo aqui. A Thaís e o Aleph manja muito, não, na verdade a Thaís, nesse sentido, manja muito de transmissão de culto online. Né, ela trabalhou mais com isso e tal, então ela manja muito de mexer nessas questões, transmissão de culto online e tal. Eu já não manjo tanto. E eu tô precisando de alguém para fazer um treinamento, para ajudar lá, para, né, treinar alguém lá, capacitar alguém, ou até mesmo talvez um dia ir lá, né, quebrar um galho lá. Ela vai. Ela não é da mesma igreja denominacional que eu, porém ela vai porque todos nós somos um corpo, independente de denominação. Então a ideia é isso, né? Não ter placas, ser de fato um corpo no lugar que Deus te chamou para ser, né? Ser uma sarça ardente independente de local ou placa denominacional. É mais ou menos isso, eu acho. Né? Então, como ministério, né, o nosso propósito é esse, é fazer a diferença onde quer que seja, dando propósito a todos que nos ouvem, todos que a gente tem acesso. Muito bom. E, assim, essa questão, assim, ela reforça, né, algo que a gente, cara, sempre, em todos os episódios, a gente, sempre quando lembrar, pelo menos, a gente vai deixar claro que, cara, a gente não é do movimento aí, que tá bem pop, né, aí no mainstream, de cristão sem igreja, tá ligado? É uma coisa que tem ganhado muita força, né, de que fala que, como nós somos igreja e tudo mais, a igreja, então, cara, não preciso frequentar uma igreja, eu preciso ser membro de uma igreja. A gente não acredita nisso, né? Tanto é que a gente é parte, sim, de uma igreja, né? Uma congregação, digamos assim, e a gente vai ter até episódios que falam mais especificamente disso, né? Tipo assim, que o episódio vai ser, o título já até coloquei lá na programação, que é Igreja pra quê? Tá ligado? Basicamente isso. A gente vai estar falando a respeito dessa questão. Então, eu sou de uma, sou da NTC, aqui de Vitória, de Camburi, Matheus é da PIB, a Thaís é da MIRV e as demais galeras aí que não puderam estar conectados aqui hoje com a gente, mas são do grupo da Sarça, né? Inclusive falando dessa questão do grupo, né, para eu não esquecer, você que está vendo essa transmissão, sei lá onde, no YouTube, no Spotify, né, saiba que nós também temos um grupo no WhatsApp. Esse grupo é para ficar mandando spam, galera lá, chatão, igual esse monte de grupo que provavelmente você tem no seu celular, mas fica meio intimidado de sair fora do grupo, porque você não quer ficar mal com o amiguinho, não quer ficar mal com o amiguinho que te colocou no grupo, aí você, mas na verdade, você não aguenta esse grupo e até mutou ele. Cara, nosso grupo não é assim não, nosso grupo é fera, a gente realmente tá ali mesmo pra debater profundamente, a gente não fica mandando spam, a gente não fica mandando tranqueira ali, não, a gente realmente é bem situacional mesmo, ou seja, literalmente a maneira da gente se acrescentar, né, e se ajudar, né, ali naquele dado momento, né, então a gente manda ali dúvidas também, vai construindo ali, etc, vários fatores, e também sem falar que é um meio de você estar ainda mais ligado, né, quando as nossas reuniões vão estar funcionando, né,
tudo que está acontecendo aí nos bastidores. Então o grupo é muito bacana. Se você sente falta disso, de repente no grupo, na sua igreja, você sente um pouco insegurança para debater, lançar perguntas mais agressivas, ou sei lá, alguma pergunta mais profunda em relação a questões que você tem, porque você acha que você vai incomodar o terceiro, etc e tal, cara, quiser chegar no nosso grupo, cara, você pode realmente perguntar sobre tudo que você quiser e tal, todas essas dúvidas, porque o objetivo é a gente evoluir aí, né, como cristãos, né, andando em unidade. Inclusive, foi bom até eu lembrar dessa questão da unidade, que eu também queria que você comentasse, Matheus, com essa correlação de união, unidade, e a Sarça, né, ela também tem isso na sua identidade, né, a Sarça como ministério, né, isso que a gente faz, digamos assim, né, porque antigamente, pelo menos para mim, né, tava um pouco embaçado a questão de enxergar como que a gente iria, né, ajudar, auxiliar as igrejas a andarem em unidade, né, exatamente, mas agora as coisas estão ficando bem mais nítidas, né, que basicamente isso, como isso está sendo feito no momento que a Sarça ela vai se desenvolvendo, né. Então, qual é essa relação aí da unidade e tal? É uma boa pergunta. Deixa eu só abrir o texto aqui, né? Porque, como você mesmo disse, a gente não tem script, então essa pergunta aí eu não poder não. Atos. Deixa eu só confirmar aqui. Se é isso que eu quero. Atos 2, versículo 42, vai falar assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, algumas versões vai trazer no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, quando a gente vai falar sobre unidade, eu não posso não falar deste versículo. É interessante por causa da sequência disso daqui. Olha só que interessante. A primeira coisa que eles perseveravam, que vai colocar aqui, é sobre o ensino. Eu não gosto muito dessa palavra doutrina, porque hoje em dia você tem o ensino e tem a doutrina, né? É um negócio bem banalizado, confuso. Realmente. É um negócio meio confuso. Tipo assim, não, doutrina é aquela coisa que não é muito da Bíblia, é tipo costumes, né? Ah, não pode usar calça, pode usar calça, mulher não pode usar calça, só pode usar saia, é tipo isso. Então eu não gosto muito dessa palavra doutrina, né? Então tem versões que a palavra ali tá ensino, mas é o mesmo significado, né? Era aquilo que os apóstolos ensinavam, né? E os apóstolos ensinavam costumes deles mesmos? Não, os apóstolos ensinavam aquilo que Cristo passou, né? Então é a nossa direção. Então por que eu estou falando isso? Porque não existe unidade sem antes ter o ensino, ok? Então se nós aqui tentarmos ter unidade, mas eu creio em Jesus, o outro crê, né, no diabo, Satanás, ou seja, qualquer outra divindade, religião, não existe essa unidade. Então, no meio cristão, nós temos muitas crenças, ok? Então, a ideia da Sarça não é tentar fingir uma unidade ali, de que tipo, o importante é crer em Jesus. Cara, isso é importante? É sim, mas se nós só fingirmos e também guardar tudo pra gente, isso dali vai ser uma unidade falsa, ok? Então, se você entrar, né, se você tiver interesse em entrar lá no grupo, por exemplo, você vai ver que as pessoas ali, elas têm uma unidade. E isso não quer dizer que não há confronto, isso não quer dizer que não há discordância, isso não quer dizer que todos pensam exatamente igual. Porém, ali as coisas são, como eu posso dizer, transparentes, né? As pessoas podem perguntar o que quiser, podem falar da sua vida sem preocupação, porque não há julgamentos, e também não há egocentrismo, né? No sentido de tipo, ali não é um grupo de debate que o pessoal entra ali para ver quem conhece mais. Não, o nosso propósito ali é a gente realmente ver o que a Bíblia diz sobre aquilo ali. Então nós vamos juntos. Tem até um caso, infelizmente, que eu tive que expulsar um irmãozinho que entrou lá no grupo, porque ele não queria nada com a Bíblia em si, né? Ele entrou achando que era um grupo de debate, a gente
tentava explicar ele pela Bíblia, ele só ficava citando que ele fez teologia X, que pastor fulano fez isso, e ele mesmo não conseguia argumentar nada, entendeu? A gente mandava algumas perguntas para ele responder, ele não queria responder, então ele só queria realmente tumultuar ali e não ligava muito para a Bíblia em si. Então, infelizmente, eu tive que expulsar ele, porque o nosso compromisso ali é com a Bíblia, né? Não é com o homem, não é com o título, não é com nada disso, e sim com a Bíblia. Então, quando nós temos, né, esse compromisso com a Bíblia, com a doutrina dos apóstolos, como o próprio versículo fala aqui, logo depois vem o que? A comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, né, no partir do pão e nas orações. Então, isto é a unidade que nós almejamos e que nós já temos, né? Nós podemos perguntar sem nos constranger, nós podemos responder, falar, né? Não há problema em a pessoa estar errada. Eu mesmo, né, como eu sou o principal ali dos mestres, vão colocar assim, né, que geralmente sou eu que levo a maioria dos ensinos. Eu mesmo já falei besteira ali, já falei bobeira, os meninos aí, né, olharam pela Bíblia que eu tava errado, começaram a argumentar comigo e não teve como, eu tive que aceitar, entendeu? Sem constrangimento. Eu estava errado e eu tive que aceitar, né? Alguns temas até muito polêmicos, né, eu não preciso nem citar aqui, mas já aconteceu, e eu estive errado. Felizmente eu consegui enxergar isso, entendeu? Os meninos me convenceram. Por quê? Qual é a importância disso? É bonito, está errado? Não, só que é pior ainda nós estarmos ensinando algo errado, porque Tiago vai falar, olha, aquele que ensina é cobrado 2 vezes, né? Então as pessoas hoje não levam isso a sério, as pessoas hoje ensinam como se este ensino não fosse ter uma consequência, compreende? Mas esse ensino ele tem uma consequência. Então, tanto eu ensinar como eu ser questionado é segurança, tanto para quem ouve que está questionando, tanto para mim que posso estar ensinando algo errado para uma pessoa e ela não me questiona, vai passar batido, ela vai aprender errado e eu vou ter ensinado errado. Depois ela vai ser cobrada porque aprendeu errado e eu vou ser cobrado porque aprendi errado e ainda ensinei errado, né? E assim, então a comunhão está fundamentada em cima desse ensino aí nosso, né? Não há constrangimentos. Fala aí. E assim, isso daí é tão importante mesmo, cara. Eu particularmente, cara, eu sempre me cobro muito em relação a, cara, será realmente que o que eu tô falando tá certo, tá ligado? Eu tô revendo, tô vendo, e até mesmo depois de ter falado, ecoando aquilo ali, pra saber realmente se eu falei tá correto, mas isso principalmente em relação quando se trata da Bíblia, tá? Sou assim também em outras coisas, né, que é fora da Bíblia, mas é muito menor, né? Mas em relação à Bíblia, cara, assim, realmente me preocupo, cara. Será que eu tô falando realmente está certo mesmo, etc. E, cara, não tenho vergonha de falar que quando eu não sei não, né? Assim, a gente vive realmente numa sociedade que as pessoas parece que vale mais a questão de evitar o conflito, né? E realmente ficar ali por trás daquele título, né? Digamos assim. E muitas vezes eu acho que às vezes a pessoa ela evita, né, entrar naquela tensão de questionamento, né, quando alguém o faz ali naquele meio de ensinamento no qual ela está ministrando a palavra de Deus, porque ela pensa que não posso fazer isso porque isso vai gerar conflito, né, e aquele conflito que talvez possa desencadear na saída de algum membro aqui que já está fidelizado há um tempo e não sei o que, e gerar um problema maior. A gente, né, como Sarsa, né, a gente já teve uma época que a gente frequentou uma igreja só, né, a Sarsa inteira, né, a galera aqui da Sarsa, e a gente teve uma experiência parecido com isso que, né, a gente viveu, né? E assim, também queria estar colocando aqui em debate também essa questão de que essa correlação com os nossos chamados, né, do ministério, ele precisa ter um objetivo em si, ou realmente tudo vale para agradar a Deus, tipo aquela ideia do tudo vale para agradar a Deus. Então, ou seja, eu gosto de Bíblia e tal, então eu vou criar um negócio aqui, para falar, para não sei o que, isso pode virar uma igreja e tal, porque eu creio que isso não é uma má índole, então eu vou criar isso aqui e vou fazer. Mas tá, teve objetivo em relação a isso, foi inspirado por Deus ou não? Então assim... eu tenho muito temor em relação a essas coisas, porque assim,
Inclusive tem muita gente que me perturba às vezes falando, né? Não, Matheus, você tem que abrir uma igreja, cara. Se você abrir uma igreja, eu vou virar membro da sua igreja e tal. E eu sempre falo a mesma coisa. Eu falei, olha, Deus não me falou isso, então eu não vou fazer. Como assim? A gente tem que ter esse entendimento. Se aquilo não é fundamentado em uma palavra de Deus, é sempre perigoso. Né? Por melhor que seja a intenção, por mais que homens queiram, né, ali, é perigoso. Então, em relação a isso, nós temos que sempre saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. E isso a gente, né, como Sarça, a gente tenta ajudar quem participa. Né? O próprio ensino ali vai esclarecendo muitas coisas perante a Deus, mas óbvio, não tem um formato aqui de tipo, faz um testezinho aqui, ó, responde 30 perguntas, você vai descobrir qual é o seu chamado. Não, isso aí é como o Evangelho é um relacionamento com Deus, ele não é uma simples religião. E na Sarça, nós vamos apenas ensinar ali, né, mostrar quem você é em Cristo e quem Cristo é em você, né? E aí o resto das coisas vai ficar muito mais fácil para você. Puxando isso, eu não sei se tem muito a ver, mas tem uma frase que eu gosto que é não tem nada, né? Pior do que você estar no lugar errado é você estar dando certo no lugar errado. Por isso é tão importante a gente ouvir o direcionamento do Espírito, a gente ter clareza do que Deus quer pra gente, porque às vezes a gente pode até estar dando certo em alguma coisa, talvez, por exemplo, se Mateus abrisse uma igreja, as pessoas iriam ali, seriam membros, até a igreja prosperaria, mas não seria o que Deus queria que ele estivesse fazendo no momento. Exato, perfeito. O que Deus me mandou fazer hoje, né, é estar trabalhando com outras igrejas, né, ali, e isso não é fácil, né, eu passo umas dorzinhas de cabeça aí, né. É comum, é normal, acontece. Não, top. Mas é isso aí, pô, matamos aí grande parte aí basicamente o que é a Sarça, a questão, né, do podcast, né, essa questão de identidade. Passamos por vários fatores aí e vamos entrar então nas considerações finais aí, cara, né, a respeito disso. Expectativas para o podcast, gente. E aí, o que alguém aí tem aí a comentar as considerações finais, cara? Os primeiros episódios, né, estamos meio atrapalhados, mas normal, né, o primeirão. Eu fico assim, né, tipo, quando veio a proposta, eu orei, Deus falou sim, eu por mim mesmo vou falar que eu não queria, de mim mesmo, porque eu não sou muito tecnológico, eu sou tímido, cara, por incrível que pareça, né? E quando fala, pô, esse negócio vai pra internet, fala, meu Deus do céu, não sei nem quem vai estar ouvindo, onde vai estar ouvindo, como vai estar ouvindo, se vão recortar a minha frase, tirar do contexto, misericórdia. Aí a minha mente já vai longe, já pensa muitas coisas. Mas em contrapartida, uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração é que realmente ele me deu algo e esse tesouro está dentro de mim e deve ser compartilhado, né? Então, assim como eu tinha minhas perguntas, vocês também têm as suas perguntas, né? E elas foram respondidas aí graças, né, a Deus aí usando a Sarça Ardente. Tem muitas pessoas aí que estão na internet, né? E você mesmo, né, Aleph, vivia falando pra mim, cara, na internet você acha um monte de porcaria aí, perigoso. Então, se as pessoas, né, nem tudo na internet é porcaria, tá, gente? Mas, infelizmente, tem muita heresia na internet. Então, se tem herege, vamos colocar mesmo, assim, né? Que a gente tá indo pra internet, né? Tipo assim. Se tem herege espalhando heresia na internet, por que nós não podemos também, né, fazer coisas boas aí com a internet? Então, eu tenho boas expectativas, sim, e algumas perguntas pra você, não sei se você vai responder, mas eu tenho uma pergunta pra você, cara, o Aleph, que é a seguinte... Vixe, mano, tô na posição de ser questionado, tô na posição de coordenador, tá ligado? Quem sabe faz ao vivo, né? Todo mundo aqui é questionado, meu filho. Tá achando o quê? Vou pedir ajuda aos universitários. Não, mas isso aí eu tenho certeza que você vai tirar de letra, que é a seguinte... Quem tá ouvindo aqui, né, pelo que você tinha me falado, vai ser disponibilizado no Spotify e no YouTube. Como que a gente faz pra pegar, né, tipo, entrar no grupo, vai ter o link, vai ter esse negócio? Essa é a minha dúvida, assim, entendeu? Tipo, ou só se a gente conseguir convidar? É uma boa pergunta mesmo, eu não tinha arquitetado isso, mas eu acredito que ia resolver durante ali, mas eu realmente não falei, não tinha parado pra pensar pra
tá falando como é que ia ser, mas em cada plataforma dá pra gente colocar sim os links ali na descrição da conta. Exemplo, o Spotify, ele tem lá na descrição, tem lá um espaço pra gente falar, é que esse é o Sassa Podcast da Sassa Ardente, e ali eu também vou fazer ali uma chamada para ação ali, falando, entre no nosso grupo, vou fazer algum texto ali curto, que seja um texto fácil de entender ali, em relação ao grupo, do porquê ela entrar no grupo, e também vou fazer a mesma coisa no canal do YouTube. Vou colocar isso daí também lá nas informações gerais, institucionais, mas principalmente na descrição, nas primeiras palavras que vão aparecer na descrição de cada vídeo, né? Ali, para a pessoa poder visualizar sem que ela clique em exibir, para ver o restante ali daquelas coisas ali. Então, para aquilo ficar bem destacado. E também, em terceiro, eu vou estar sempre fazendo um esforço aqui para estar lembrando também de cada episódio, no meio do conteúdo que a gente está falando aqui, entre as transições, digamos assim, tá lembrando a respeito do grupo, entendeu? A respeito do grupo, a respeito do Instagram, etc, a respeito do grupo aí principalmente. Interessante, eu fiz essa pergunta porque assim, gente, eu gosto muito de responder perguntas, tá? Eu sou viciado nisso, tem dia que eu tô de mau humor, brinco até com o pessoal, tô de mau humor, me manda pergunta aí pra eu responder. Eu gosto de responder pergunta e tal, porque eu também me faço, né, e faço muitas perguntas. Tem professor meu de ABD que, coitado, sofre. Mas, e dito isso, ouvir, né, pelo menos pra mim, ouvir, assim, o podcast é muito bom. Porém, cara, eu não aguentaria, eu gosto de perguntar, tem coisa que eu pergunto. Então, né, pra pessoa participar, é só ela entrar aqui no grupo, não tem nenhum requisito, assim, né, não tem que pagar nada nem nada, é só entrar aqui e mandar as perguntas, pode participar com a gente. Então, com certeza, participando ao vivo vai ser um negócio bem mais, né, útil, assim, vamos colocar. Não sei, não é útil. Seria um negócio mais 100%, né? Exato. Mais efetivo. A pessoa que entrar aqui no Discord... Pode falar. A pessoa que entrar aqui no Discord pode também perguntar pelo chat aqui, não é? Sim, dá pra perguntar. Então, pode perguntar aqui também. Isso daí foi muito importante ter sido lembrado. Porque o que acontece? A gente, assim, a gente sabe que tem muita gente, então de repente você que tá assistindo, cara, tem intenção de entrar, de participar, mas não quer falar, entendeu? Eu tenho um amigo, inclusive, que é com essa característica. E o que eu falo pra ele? Eu falo, cara, você entra e tem aqui o chat, você vai participar da sala normal, vai estar ouvindo o que a gente tá falando ao vivaço, e mandando suas perguntas, cara, que a pessoa na posição de coordenador, sou eu, né, eu acredito que na maioria das vezes eu sou eu mesmo, eu vou estar lendo aqui e falando elas aqui, né, pra você, entendeu? Então, de repente, você ainda tem, sei lá, uma timidez, ou de repente você tá inseguro porque o seu áudio não, desculpa, mas o seu fone tá ruim, aí você não quer, porque você, se eu ativar meu fone aqui vai falhar, mas dá pra me ouvir de boa. Não deixa de participar por conta disso, porque, cara, a gente vai estar sempre de olho ali no que está sendo falado, né, nos textos aqui, porque a gente sempre grava ao vivo no Discord, então tem muito jovem aí que já manja Discord de letras, sabe como é que funciona, né? É uma sala, né, que a gente tem aqui no Discord, mas quem ainda não conhece, fala com a gente individualmente, pode mandar direct pra mim. Eu vou estar compartilhando vários cortes desse episódio, por exemplo, no meu Instagram, vou estar soltando lá, né, os cortes também, né, a gente vai estar publicando isso daí e tudo mais. Você pode falar, né, com cada um de nós individualmente também, para que a gente possa dar esclarecimento para você, caso você ainda não saiba usar o Discord, beleza? Te auxiliar ali como você vai fazer isso. Então, ou seja, você pode colaborar de diversas formas. Eu tinha que passar uma moto justamente agora, mas enfim. E outra característica muito legal que eu quero lembrar também, então isso foi bom ter falado, é a questão de o consumo, né, do podcast. Ou seja, a gente faz um formato aqui para que funcione redondinho para você participar, cara. Ou seja, eu, por exemplo, aqui tô numa coisa que eu chamei de modo urbano. Eu tô aqui no calçadão da praia, nesse horário, e aqui, basicamente, colaborando aqui com o podcast. Ou seja, consome muita internet? Não. Porque como a gente não está utilizando aqui recursos audiovisuais, digamos assim, um vídeo no YouTube, ali, uma transmissão, não vai consumir muito do seu 4G não, entendeu? Você pode muito bem ficar de boa, conectado, fazendo as suas atividades físicas, de repente, porque a gente planeja começar sempre ali às 8 horas, segunda-feira, né?
E de repente você tem alguma atividade nesse horário ali que você, né, mas ao mesmo tempo você já estava acostumado, enquanto você estava fazendo essa atividade, executar ali, ouvindo alguma música, ouvindo de repente outro podcast no Spotify. Eu, por exemplo, fazia muito isso, então eu tenho certeza que para você vai funcionar normal, galera, né? Então quando você quiser falar, só habilitar aqui o comando de voz, ou também mandar por texto também. Então esse formato aqui do podcast, cara, ele se encaixa muito bem, essa questão situacional mesmo, né? Muito bom. Então não deixe que nenhuma objeção crie na sua cabeça aí e tal. Você gostou bastante desse episódio, desses cortes que a gente compartilhou, né, que a gente soltou aí depois que esse episódio foi publicado, você pode assistir a íntegra, a íntegra é o episódio completo, tanto no Spotify, mas também no YouTube, que vai ser soltado lá também, né? Então, já ficou avisado em relação a isso. E aí, Thaís, responde aí suas expectativas para o podcast. Sim. Antes de responder as expectativas, só lembrando que, assim, por exemplo, se você não tiver, realmente você não vai poder participar ali do ao vivo, mas você tem uma pergunta ali que você quer muito que seja respondida, pode perguntar no grupo do WhatsApp ou pode perguntar aqui também no chat. O chat não é só para ao vivo. Você tá aqui no grupo, manda uma pergunta aqui no chat geral, e aí a gente que vai estar aqui sempre indo e vindo aqui na sala, a gente vai poder responder, vai poder discutir, e principalmente o grupo do WhatsApp também, entendeu? Então, se você não puder mesmo participar do ao vivo, não deixe de perguntar ou de mandar sua dúvida. Mas em relação às expectativas, eu tenho grandes expectativas em Deus em relação a isso, principalmente porque eu sei que é algo que primeiramente foi algo que está no coração de Deus e que Ele colocou no nosso coração. Então eu creio que vai ser algo que realmente vai abençoar a vida de muitas pessoas. E pegando o gancho do Mateus aí, que ele falou sobre, né, você compartilhar com o outro, essa foi uma experiência que eu tive esses dias, né? Porque eu tava assim, geralmente às vezes Deus me dá uma revelação, eu tô lendo a Bíblia ou alguma coisa acontece, e aí Deus me dá uma revelação e eu vou lá e escrevo aquilo, né, num bloco de notas, porque eu não quero esquecer. Então eu vou lá e escrevo. Só que aquilo várias dessas revelações estavam ficando guardadas só pra mim. E aí Deus falou comigo, né? Deus me deu uma experiência de eu perceber assim, gente, por que isso tá ficando guardado só pra mim? A revelação Deus me deu, mas é pra mim estar falando ela, compartilhando ela com outras pessoas. As pessoas também precisam ouvir isso que eu sei, que eu tive o entendimento. Então me deu uma como se diz, né, uma santa revolta, uma revolta santa de, pô, eu tô com isso aqui guardado, eu tenho que compartilhar, as pessoas também precisam ouvir, as pessoas também precisam ser alimentadas, as pessoas também precisam ter entendimento disso. Então, eu acho que o podcast é justamente isso, é pra gente não ficar só entre quatro paredes, né, só entre ali o grupinho. Inclusive, isso aconteceu na própria Bíblia, em Atos, né? Então, os discípulos e toda a igreja estavam ali, só ali entre eles, ali, e o que aconteceu? Deus foi e mandou uma perseguição, e aí eles foram espalhados para todas as demais regiões, e por onde eles iam, eles pregavam, e aí a igreja cresceu e cresceu ainda mais, inclusive sendo pregado por gentios, que até o momento os gentios não era o evangelho não era pregado a eles, então a partir daí o evangelho foi pregado por gentios e pregado às diversas regiões ali. Então é justamente sobre isso, a gente tem que compartilhar, e através do podcast a gente vai, você de onde você estiver, de qualquer canto do Brasil, de qualquer canto do mundo, você pode estar ouvindo. Então eu tenho grandes expectativas disso aqui. Tudo que a gente vai estar compartilhando aqui, como já foi dito, é algo dentro da Bíblia, algo dentro do Evangelho. Então é algo que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Show de bola. Inclusive, né, só para não esquecer, pegando o gancho no que você falou, realmente, a gente não é o nosso papel falar para bolha, a gente não quer crescer para uma bolha, beleza? Então, se você que tá ouvindo, você acha que você é, sei lá, arminiano, calvinista, budista, sei lá, não sei, católico, cara, isso tá te atraindo, você tá realmente com perguntas, isso tá bacana, cara, a gente em nenhum momento vai atacar, vai falar de uma forma arrogante aqui, nosso papel é debater usando a Bíblia como fundamento, então não deixe de participar
por conta de, sei lá, eventuais inseguranças, né? A gente não tem um papel aqui realmente de falar para a bolha. A gente não criou esse podcast com objetivos de ego, sei lá, para ficar famosinho, assim, etc, e falar para uma bolha. Não, muito pelo contrário. A gente, inclusive, uma das motivações, né, também foi assim, a gente meio que revoltado com isso, né? Cara, tem um monte de canal aí, cristãos, que, cara, nitidamente, esse cara fala pra uma bolha. Parece que eles têm medo até de, sei lá, dar uma palavra até que vai um pouco contra ali, que ele sabe que vai ter uma retaliação pro público dele. Aí ele fala, ele passa pano por umas situações. É um negócio complicado. Não é aberto pra ser questionado, nada, né? Então, tipo assim, ele só vai responder os argumentos que ele mesmo criou ali, né? Não leva a lugar nenhum. Por isso que eu falo, né, que é importante, talvez, tipo, você vai absorver muito mais participando no ao vivo, porque às vezes você não vai conseguir concordar com a minha explicação, e isso é algo natural, você não concordar, entende? Então, com você não concordando com a minha explicação, eu posso explicar de outra maneira, eu posso usar outros argumentos, eu posso mostrar onde está errado, ou até mesmo posso ver que eu estava errado de fato. Entendeu? Então essa é a importância aí do ao vivo, né? É ter uma pergunta fora da bolha ali, né? Porque, eu ficar respondendo argumento que eu criei aqui, o negócio não rende, né? Aí é o que acontece geralmente nisso que o Aleph falou, né? Eu escutava, o cara argumentava, eu sabia contra-argumentar tudo na Bíblia, via a pessoa comendo versículos da Bíblia para poder argumentar. E, né, quem não entende, quem não conhece, passa batido, né? Nem percebe que a pessoa pulou uns versículos ali para fazer sentido. Então aqui você vai poder desmascarar ao vivo aí, se vocês quiserem, né? Vamos brincar assim. Exatamente. Aqui é isso aí. A gente não tem nada a temer, não. É pra cair dentro aí na parada. Show de bola. E as minhas expectativas, cara, muito alinhada com as de vocês também. Né, principalmente nessa questão de que o grupo acaba se fortalecendo também. A gente falou do grupo do WhatsApp e lá também tem muita coisa bacana de se aproveitar, como o Matheus citou aí, né? Ou seja, várias vezes você tá ali naquele momento, naquela hora que você quer compartilhar. Inclusive a gente tá jogando inclusive devocionais lá, que tem sido muito bom, a gente debatendo sobre os devocionais em relação a isso, e de repente você, cara, saiu do culto lá naquele momento. Você ouviu uma afirmação e você, caraca, velho, eu não tô aqui, não tem ninguém pra falar, pra eu comentar aqui o que eu tô pensando aqui agora, tá ligado? Que eu ouvi aqui nesse culto aqui. E você quer, cara, conversar ali mais profundamente sobre aquilo que você ouviu. Cara, já fiz isso várias vezes, cara. Jogar no grupo lá. E aí, cara, se não foi eu que for responder, vai ser a Thaís, de repente ali e tal. E aí depois outra hora vai, cara, realmente é aquela parada ali na hora ali que acaba sendo bem bacana também. Show? Os meninos na empolgação, Leandrinho e Felipe, Alice rindo do Felipe.